Oi, meus amores, tudo bem com vocês? As lindezas, eu espero que sim. Voltando para esse canal maravilhoso para mais um vídeo e hoje começando com um quadro novo que eu vou trazer para vocês todas as segundas-feiras, chamado Cuidando da Alma. Eu amo esse nome, na verdade, Deus já colocou no meu coração há muitos anos esse nome desse quadro. Até tentei fazer esses vídeos, mas não sei por qual motivo eles não aconteciam, tá? Não sei se era tempo ou se porque eu estava perdida, mas enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Porque eu percebi que quando eu cuido de mulheres, eu fico muito feliz, de pessoas num todo. Quando eu cuido delas na maquiagem, seja na coloração pessoal, seja no cabelo, no modo de se vestir, quando eu levanto a autoestima, uma moto. Quando eu levanto uma autoestima de uma mulher, isso me faz muito feliz, né? Quando eu consigo fazer. Mas eu sei que esse pico vai embora, porque a gente tem dias de altos e baixos, né? Mas quando eu consigo levantar a autoestima de uma pessoa espiritualmente falando, eu sinto que isso perdura mais e reflete até fora. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Se prepara porque hoje o papo é profundo, tá? Então eu sinto que me faz muito feliz. E talvez seja a minha vocação ou não, a gente vai falar sobre isso hoje. Porque se você tem dificuldade de entender pra que você tá nesse mundo, ou você já faz várias coisas e mesmo assim você se sente vazio ou vazia e fala: não é possível, qual é a minha vocação? Pra que eu nasci? Talvez esse vídeo te ajude, porque ontem tendo uma conversa com meu marido eu tive um start, tá? E também contratei uma mentora pra me ajudar, porque eu já percebi que eu tenho que fazer muitas coisas sozinha, tem coisa que não dá, a gente tem que deixar algumas coisas pra quem é profissional da área pra nos mentorar, tá? Então, tô meio que assim esse ano tentando colocar as coisas, cada coisa no seu lugar, e tendo essa conversa com meu marido, assistindo alguns devocionais. Deus foi me dando algumas coisas que eu tava aqui me maquiando e eu falei: para tudo. Eu vou abrir a câmera, vou terminar de me maquiar com eles, conversando sobre esse assunto que Deus colocou no meu coração e já vou lançar esse quadro com esse assunto. Então fica aqui no vídeo até o final, já pega uma caneta, já pega a sua Bíblia, vamos anotar tudo e eu pretendo fazer esse vídeo todas as segundas-feiras, tá, meus amores? Então orem por mim pra eu não desanimar, pra eu cada vez mais ficar cheia das coisas, né, que é do céu, pra eu poder sempre trazer aqui pra vocês, pra eu ter luz, pra trazer luz pra vida de vocês também. É isso que eu quero aqui como missão, que é o que me faz feliz. Então vamos lá. Como que eu cheguei nisso, né? Eu sou uma mulher que tenho várias profissões. Quem me acompanha aqui sabe, né? Comecei como cabeleireira, depois passei pela área da maquiagem, agora consultorias de imagem. E tem até um nome pra isso, eu tava conversando com uma amiga, não lembrava o nome. Chama-se, acho que multipotencial. Muitas pessoas, elas têm habilidade pra fazer várias coisas e acabam fazendo muitas coisas, parece que nunca tá satisfeita, sabe? Sempre precisa de algo a mais. Isso é bom e é ruim, né? Porque você fica muito boa em várias coisas, mas eu aprendi que o quê? Pra você se destacar em algo, você precisa ser, tipo, excepcional em uma coisa. Você pode fazer várias coisas, mas você precisa ser muito bom em alguma outra coisa, né? Você precisa se destacar nisso. Então, já anota aí que você precisa ser muito bom em algo. Você pode ter várias coisas que você gosta, mas tem uma que você precisa se destacar. Isso é uma das dicas pra você descobrir aí a sua vocação, tá? E aí eu entendi, nessa conversa com meu marido ontem, ele: tá, amor, eu sei que você gosta muito de maquiar, porque você é muito da área de, como fala? Ele fala da área humana e da área artística, então por isso que você gosta de atender pessoas e ao mesmo tempo mexer com maquiagem. Gosto muito de colorimetria, então por isso que eu gosto da coloração pessoal, entender das cores de cada pessoa. Isso eu acho muito curioso, né? Eu sou muito curiosa sobre estudar, sobre o ser humano, enfim, sobre as coisas. E aí, ele me colocou na parede quando ele perguntou assim: tá, mas de tudo que você faz, se eu tivesse hoje dinheiro pra falar: olha, amor, você não precisa trabalhar mais pra ganhar dinheiro, você precisa só fazer isso pra você ser feliz, o que você faria? E essa pergunta é muito importante, porque assistindo um vídeo de vocação, inclusive, o mentor falava sobre isso, né? O que você faria, que você faria de graça, que você não precisaria receber nada por isso, que você trabalhar todos os dias. E eu percebi que eu gosto de ajudar mulheres na autoestima, mas quando eu converso com elas de forma mais profunda e elas chegam pra mim e falam: de que luz que eu recebi sobre isso me aproximou de Deus. Quando eu aproximo pessoas de Deus, isso me faz muito feliz e me deixa completa. Então, sim, eu faria isso, né, gratuitamente, até porque é o que a gente recebe, né, de graça, dá de graça, você recebe de graça, enfim. E apóstolo Paulo era assim, né, ele fazia, acho que tendas,
E ele tinha uma dupla vocação, digamos, que ele aprendia, né? Ele fazia as tendas, mas ele usava esse valor para também fazer a vocação dele, que é uma coisa que você também pode fazer. Você não precisa deixar de trabalhar, né? Então você às vezes trabalha com alguma coisa que você não seja tão apaixonado, mas com aquele dinheiro você usa para sua vocação. Várias pessoas, eu conheci até um rapaz que é muito legal, ele trabalha durante a semana e final de semana ele serve pessoas na rua, porque isso é a vocação dele, né? Nem todo mundo nasceu para ser médico, mas alguém precisa ser médico, alguém precisa estar lá cuidando dos doentes. Nem todo mundo precisa cozinhar, mas precisa ter alguém se destacando ali para ser a cozinheira. Enfim, cada um de nós nascemos para algo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que todos nós nascemos, além de ter a nossa vocação profissional, todos nós também nascemos para servir o reino. Até porque nós somos, né, extensão de Cristo, nós somos mini-Cristos, por isso que fala que nós temos o poder também. Se a gente soubesse do poder que nós temos, que a oração tem, que nós temos, nós conquistaríamos o mundo, porque aí nós quebraríamos todas essas crenças limitantes que o mundo nos coloca, que o mundo nos dificulta, né? Essa comparação da vida do outro que tem muito com rede social. E aí a gente seria muito mais feliz se a gente entendesse a nossa identidade em Cristo. Então, quanto mais a gente estuda sobre a Bíblia, quanto mais a gente tem um momento espiritual, um momento devocional, isso vai nos aproximando de Deus e automaticamente as coisas vão se colocando no lugar. Então eu percebi que quando a minha vida começa a sair do eixo espiritual, o meu material, todo o resto, a roda não gira, entende? Não fica tudo em harmonia. E talvez seja assim pra você também, você não tenha se percebido, porque a gente anda tanto na correria, que aí o que acontece? A gente não tem aquela paz pra escutar a voz de Deus, sabe? Inclusive eu vi um vídeo que o Johnny, né, meu marido, me mostrou anteontem, que fala sobre a pressa, que a pressa é inimiga da perfeição. Quem é a perfeição? Deus. Então, se a pressa é inimiga da perfeição, a pressa é inimiga de Deus. Por quê? Todo tempo o mundo tá nos falando, vai, você tem que fazer isso e aquilo, e aí você não fica sensível ao Espírito, porque você não tem aquele momento de paz, aquele momento de leitura com a Bíblia, você não tem aquele momento pra, sabe, escutar, ser sensível à voz de Deus, e a gente fica fazendo tudo no automático, tentando copiar o outro, tentando fazer coisas que os outros também fazem, e às vezes a gente tá se perdendo cada vez mais. Então, às vezes é preciso o quê? Tempo. Calma, deixa eu respirar, deixa eu orar, deixa eu pedir pra Deus trazer à tona o que é pra mim, né, de verdade. Então, quando meu marido me perguntou assim, o que eu faria de graça? Eu falei, nossa, amor, o que eu comecei de graça? Que eu não recebia nada, por isso eu amava, eu tinha brilho nos olhos fazer o meu canal no YouTube, né? Eu ainda não recebo quanto eu gostaria, mas eu parei de mexer nele porque me leva muito tempo. Aqui os vídeos são muito tempo pra poder editar, então eu perdia um pouco de tempo, e enquanto eu poderia estar ganhando dinheiro produzindo outros serviços que eu sei, pra poder, né, contribuir aqui nas coisas de casa, ajudar ele, enfim. Então eu parei de fazer não porque eu não amo, mas porque talvez também eu precise me organizar, né, por isso que eu também pedi aí uma mentora pra poder me ajudar a me organizar, a não procrastinar, a poder ter uma agenda, né, fazer tudo certinho, bonitinho. Então é isso, meus amores, a gente precisa de tempo, a gente precisa se perguntar o que faríamos gratuitamente, né? Falei que ia me maquiar, conversando com vocês, mas tá vendo? Eu não consigo maquiar e falar. Esse maquiar e falar talvez não seja pra mim. Abra sua Bíblia aí em 4 de Efésios, tá? No versículo 1, fala assim, a unidade da fé, né? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, meus amores, isso até é bíblico, né? A nossa vocação, a gente tem que ser digno com a nossa vocação. Por que fomos chamados? Por que você foi chamada? Por que eu fui chamada? Tem a vocação profissional, como eu falei pra vocês, mas existe a espiritual. A espiritual, todos nós, quanto mais nós abundamos a vida das pessoas, quanto mais a gente traz elas pra perto de Cristo, derrama sobre elas bênçãos, palavras de bênçãos, quanto mais nós fazemos, mais abençoados somos. Talvez a gente não veja isso na hora, e talvez o nosso mal seja querer fazer para receber. Mas Deus, ele é muito justo, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Isso vai acontecer automaticamente, porque existe a lei da colheita, o que a gente planta, a gente colhe. Então, para um pouquinho. Hoje a minha missão com você sobre esse quadro lindo, que é o Cuidando da Alma, talvez seja fazer você refletir e você entrar no eixo
você se acalmar, você respirar, para você poder entender para que você foi chamado. E para que você foi chamado, necessariamente, não precisa você largar o seu emprego e só falar de Cristo. Não, nada disso. Né? Você precisa, talvez, no sentido do quê? Por exemplo, o pastor Cláudio Duarte, aquele pastor super engraçado que eu sempre falo dele. Ele usou a vocação dele, que é ser engraçado, ser cômico, piadista e fazer disso, elevar as pessoas. Como? Como eu vou ser engraçado? Às vezes você fica se perguntando, meu Deus, tá, mas eu não sou bom em nada. Ah, você é bom. Talvez você é um bom contador de história. Talvez você é muito engraçado. Talvez até o seu jeito sério você consiga levar as pessoas para dentro. Mas como isso dê? Porque tem pessoas que elas conseguem levar outras através da seriedade. E tem pessoas que conseguem levar da forma engraçada. E às vezes, eu vejo uma menina, tá? Tem uma menina que eu sigo lá no Instagram, que eu acho o máximo isso. Ela cozinha. E ela fala sobre Deus enquanto ela cozinha. E eu viajo nos vídeos dela, assim, é muito legal. Então a vocação dela é cozinhar. Então ela usa falar sobre Deus através da cozinha. Então, o que você nasceu pra ser? Eu gosto muito de maquiagem. Tô usando o meu espaço de maquiagem, de beleza aqui, de vestimentas, de consultoria de imagem, pra falar de Cristo pra vocês. Use o seu espaço, né? A gente tem que parar de se limitar ao que o mundo enquadra pra gente e saber que nós não fazemos parte desse mundo, nós estamos nele, mas que a nossa glória não é aqui. Que a nossa missão é levar, né? Ir pra glória e levar as pessoas que passam por nós também pro reino. Ter certeza que você fez tudo que você podia ter feito para cada pessoa que cruzou o seu caminho, né? Não tem coisa mais incrível de que ganhar almas para Deus. E eu vou falar isso nos outros vídeos. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu falei que ia me maquiar, não consegui, mas tudo bem, eu vou só finalizar aqui. E já vai me falando, meus amores, quais são as suas dores, tá? Tipo, ai, Deus, gostei do quadro, queria que você falasse sobre tal assunto, que eu vou orando a Deus sobre esse assunto e vou trazendo pra vocês, vou orando sobre isso, estudando sobre e trazendo pra vocês essas informações, esses assuntos, pedindo pra Deus respostas, né? Porque Ele é poderoso para nos guiar em tudo. E quanto mais a gente coloca Deus no nosso caminho, tudo flui, tudo dá certo, pode ter certeza disso. Só tem uma coisa que eu falo pra vocês. Não fiquem sozinhos, tá? Busque o autoconhecimento. Busque ele de forma emocional, de forma espiritual. Porque tudo isso faz a gente crescer, né? Senão a gente fica o tipo de pessoa, tipo assim... Eu fiquei muito tempo assim. Ah, eu quero crescer, mas como? Sabe? Ficava esperando cair do céu. Não abria a Bíblia. Não buscava um mentor, não buscava seguir pessoas que me agregavam. E aí eu comecei a ter um start. Eu falei assim, gente, calma lá. Como que eu quero ser mais inteligente se eu não sigo pessoas tão inteligentes? Como que eu quero ser mais espiritual se eu não sigo pessoas mais espirituais? A gente é a média das pessoas que a gente convive. Eu sempre falo sobre isso, eu sempre vou bater nessa tecla, porque é aquela velha história. Uma laranja podre apodrece as outras. Então, com quem você tá andando? Começa por aí. Você tem que começar... Quando você quer ter uma mudança na sua vida, você tem que começar a ter mudança também no seu comportamento, mudança nas pessoas que convivem com você, né? Pessoas que te elevem também. E isso faz muita diferença. Então, assim, se você quer um retorno para esse ano, você quer um diferencial para esse ano, você precisa fazer coisas diferentes. E talvez eu não seja a Denise que quer ser lembrada por ser, quando partir desse mundo, por ser maquiadora, consultora de imagem, estilo. Não que nada disso seja ruim, porque eu amo as minhas profissões. Mas talvez eu seja a Denise que queira ser lembrada, que talvez ajudou a alma de alguém, né? A ser feliz. E isso faz parte da minha essência. E talvez por muito tempo eu não fiz isso por não saber como começar, por não saber se ia ser bem vista, por julgamento, por misturar as coisas como já me falaram isso. E por escutar pessoas, às vezes a gente deixa de fazer a nossa vocação, né? Exercer aquilo que é o nosso chamado. E aí, quando a gente larga exatamente tudo de lado, o medo, o receio, o que vão falar de você,
Quando a gente larga todas essas coisas de lado, a gente começa realmente a se importar com o que Deus nos chamou pra fazer, aí que o bicho pega. Pro bem e pro mal. O bicho pega por quê? O céu fica assim, ele entendeu o que eu quero, é isso. Mas lógico que vão vir coisas pra poder te atrapalhar. Isso vai fazer parte do processo, mas não desista, porque vai vir a sua recompensa e você vai saber que você fez a escolha certa e não tem preço exercer aquilo que você foi chamado, tá? Não tenha medo. Eu sou uma pessoa que sou vaidosa, né? E talvez não tenha feito por crenças, né? Porque eu fui criada talvez numa igreja tradicional e talvez eu tenha achado que pra eu falar de Deus eu tenho que ser uma pessoa que não use nada, como eu sou de uma igreja tradicional que as mulheres antigamente tinham cabelão, não usavam maquiagem, não usavam calça. Talvez eu achava que só essa mulher poderia falar de Jesus. Quando eu tenho que ser eu. Se o Senhor me ama assim, se ele não... Diferente das pessoas que ficam me cobrando todo o tempo ser de tal forma, né? Pessoas de mente fechada. Cristo não, quando eu tô diante da presença dele, ele não se importa se eu estou assim, ó, com essa bochecha de blush, se eu tô com lápis de olho, ele não se importa. Ele quer que eu derrame a minha alma diante dele. E tá tudo bem, as pessoas vão te julgar mesmo. Vai ter pessoas no caminho que vai querer fazer você desistir. Mas não se importe com o que os outros pensam de você. Se importe com o que Cristo pensa ao seu respeito. Se você alegra ele, ó, todo o resto é resto. Talvez me estenda demais aqui, mas espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, né? Que tenha edificado a sua vida e que a gente consiga fazer outros vídeos falando aqui do Cuidando da Alma, elevando aí sua autoestima, não só carnal, mas também espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Não deixa de me falar aqui o que vocês querem que eu traga no próximo Cuidando da Alma. Bye!